Olá, aqui é o Fábio Magnani do Equilíbrio Duas Rodas e hoje eu queria mostrar um modelo matemático simples que permite a gente calcular a aceleração, velocidade, consumo e eficiência de veículos e que são valores ou variáveis importantes para algumas discussões envolvendo esses veículos. Esse aqui é um resumo bem rápido de uma das primeiras aulas que são dadas nas disciplinas de engenharia da motocicleta e de propulsão de bicicletas e motocicletas. Eu vou falar um pouco rápido porque a gente não tem muito tempo aqui, também não tem a interação com os estudantes, que é tão legal. Então, tenha um pouco de paciência, que sirva mais como motivação do que para estudo mesmo. E depois vocês podem dar uma olhada nos slides com mais calma e talvez conseguir fazer coisas bem mais legais do que eu consegui fazer, tá bom? Então vamos lá. Essa aula é a matemática das motos. Vamos falar basicamente de aceleração, velocidade, eficiência e custos. Então imagina que você está lá na sua moto, num dia ensolarado, nas montanhas, no meio das árvores, e essa moto pode ser uma moto, uma bicicleta, um veículo, um carro, e esses veículos podem ter motor de propulsão humana, motor de combustão interna, motor elétrico, tanto faz, as nossas equações vão ser bem gerais. Eu vou falar sobre a moto, mas vocês podem imaginar outras coisas. Eu acelero a minha moto, o motor gira, ou então o pedal do ciclista gira, qualquer coisa assim, o motor gira. Ao girar, o motor faz a roda girar, a roda cria uma força na terra e tenta empurrar a terra para trás. Como a terra é muito pesada, a gente não consegue empurrar a terra para trás, a terra tem uma reação à nossa força e empurra a gente para frente. Isso que a gente chama de propulsão, né? Essa propulsão, essa força de propulsão é usada para fazer algumas coisas com a moto. Primeiro, para vencer a inércia, que é a inércia, é a resistência que o veículo tem para acelerar. Depois, essa força também tem que ser usada para vencer a gravidade, para vencer o arrasto aerodinâmico e para vencer a rolagem. Essa rolagem, essa resistência à rolagem tem a ver com a energia ou a força que a gente precisa fazer para deformar o pneu, ou então deformar o piso, no caso de areia ou lama, para vencer os atritos internos de rolamentos, corrente, e também para a força necessária para deformar as molas e os amortecedores da suspensão. Não é uma coisa muito visível, mas existe também. Essas forças podem ser quantificadas, então, por exemplo, a inércia é a massa vezes a aceleração. Quanto maior a aceleração eu quero num veículo, maior a força que eu tenho que fazer. Quanto mais pesado, quanto maior a massa desse veículo, maior a força que eu tenho que fazer. Quanto maior a inclinação, quanto maior for o I, maior a força que eu tenho que fazer para vencer a gravidade. Quanto maior for a velocidade, maior o arrasto aerodinâmico, e por aí vai. Posso então criar o meu tal modelo matemático que diz que a força de propulsão, né, que pode ser escrita na forma de potência sobre velocidade, né, força é potência sobre velocidade, e eu prefiro trabalhar com potência e não com força, porque a potência é mais ou menos constante, né? Não é constante, é claro que ela varia com a rotação, mas ela é mais parecida com uma constante do que a força ou o torque, que variam muito durante a operação do veículo. Então eu acho bem mais fácil trabalhar com potência. Então essa potência, essa força de propulsão vai ser usada para vencer a inércia, para vencer o arrasto aerodinâmico, para vencer a resistência à rolagem e para vencer a gravidade. E esse é o tal do nosso modelo matemático. Então isso que é legal dos modelos matemáticos é que a gente pode esquecer todas as outras complexidades da moto e olhar só para essa equação e conseguir achar relações muito, muito interessantes. É claro que a gente não vai achar coisas que não estão aqui. Eu não vou descobrir com essa equação quanto vai custar a moto. Eu não vou saber com essa equação se o cara vai se acidentar ou não. Eu tenho que me limitar às coisas que aparecem por aqui. Mas do que aparece aqui, eu consigo pegar a essência das relações entre essas várias variáveis, o que é muito, muito legal. Bom, vamos estudar a aceleração. Peguei a equação de novo, essa nossa equação de balanço de forças básica. Como eu quero aceleração, vou isolar a aceleração do lado esquerdo e aí tem uma equação da aceleração. Eu não vou fazer isso durante o restante da aula, mas só nessa equação aqui eu mostrei como que eu poderia fazer a conversão das unidades, né, para poder trabalhar com potência em cavalo e velocidade em quilômetros por hora para calcular a aceleração em Gs, né? 1G significa uma aceleração da gravidade. Então, se a moto tiver 1G, eu tivesse 1G, ela teria uma variação de 9,8 metros por segundo ao quadrado ou 35 km por hora a cada segundo. Então, se a moto tiver 60 km por hora com uma aceleração de 1G, ela no próximo segundo vai estar a 95 km por hora. Eu não vou ficar fazendo essas conversões de unidades nas equações, vou trabalhar só no SI e
depois vocês têm que ter esse trabalhinho de pegar os dados, converter para SI, colocar na equação e depois converter de novo para as grandezas de interesse, para as unidades de interesse, para mostrar os resultados. Então vamos lá, pegar esse nosso exemplo, uma moto dessas comuns que andam na rua, que tem potência de 12 cavalos. Essa massa que entra no modelo é a massa do conjunto, que é a massa do veículo, com gasolina, com óleo, mais a massa do piloto, por isso 220 kg, e que está andando a 660 km por hora. Tem um coeficiente de arrasto aerodinâmico 0,3, porque ela não é carenada, nessas motos de rua não são assim. Coeficiente de rolagem de 0,02 e uma subida de 3%. Significa que a cada 100 metros que eu ando, eu subo 3 metros. É uma subida razoável que cansa numa bicicleta. Então vamos ver. O termo da propulsão corresponde a 0,25 G. Então esses 12 cavalos vão tentar acelerar essa moto em 1/4 de gravidade. O arrasto vai tentar desacelerar a moto em 0,04 G. A resistência à rolagem em 0,02 G e a gravidade em 0,03 G. No final das contas, eu vou ter uma aceleração de 0,16 G, o que significa um aumento de 6 km por hora a cada segundo. Então, por exemplo, a minha moto nesse caso está a 60 km por hora, daqui a um segundo ela estará a 66 km por hora. Vamos ver o que acontece agora se ao invés de 60 km por hora, a moto estiver a 95 km por hora. Nesse caso, com a mesma potência de 12 cavalos, eu já não consigo mais a mesma aceleração. Quanto maior a velocidade, mais difícil é acelerar ou vencer a inércia do movimento. O arrasto aerodinâmico aumenta de 0,04 para 0,1 G. O coeficiente de rolagem nesse nosso modelo é constante, a inclinação também, então permanece constantes. Nesse caso, 95 km por hora, a aceleração é só de 0,01 G. A moto está quase parando, ela quase não consegue mais acelerar. Nós estamos quase alcançando a tal da velocidade máxima dela nessa condição de inclinação de 3%. Vamos então dar uma olhada como é que nós poderíamos calcular essa velocidade máxima. É só pegar sempre a mesma equação, pegar a equação que nós já tínhamos visto da aceleração e fazer a aceleração igual a zero e isolando aqui, separando os termos de velocidade, chegamos numa cúbica. Essa aqui é a única parte mais minimamente complicada do ponto de vista matemático dessa aula. Eu tenho que resolver essa cúbica. Isso aqui a gente pode colocar no computador, algumas calculadoras fazem, ou então eu posso olhar num livro e ver qual é a solução, também não é nada muito complicado. E daí pronto, já mostrei, né, que a velocidade máxima da moto, a gente tinha calculado, né, que a 95 km por hora a aceleração era 0,01 G, estávamos quase chegando na velocidade máxima, que é 96. Para um carro que tem uma potência maior, mas por outro lado é mais pesado, a velocidade seria de 129 km por hora, e uma bicicleta, que é mais leve, mas também tem uma potência muito menor, eu chegaria numa velocidade de 16 km por hora. Vamos ver agora o que acontece com o consumo energético, quanto que a gente tem que gastar de energia para fazer esse movimento. Nós vamos usar um modelo bem simples, né? Que é assim, a moto está parada, ou bicicleta, ou carro está parado, e instantaneamente ela vai para 60 km por hora. Isso aqui é claro que não acontece no mundo real, isso aqui é um modelo simplificado. A gente vai fazer isso aqui para evitar resolver um negócio chamado equação diferencial, que dá um certo trabalho, e o erro que a gente vai cometer com isso é mais ou menos de 5%. O nosso consumo vai ser até 5% maior do que o que seria se a gente resolvesse a equação diferencial. E depois que a moto acelerou a 60 km por hora, ela anda 400 metros nessa velocidade de cruzeiro, nessa velocidade constante. Nós estamos aqui modelando o que acontece na cidade. A moto para num sinal, depois acelera e anda até o próximo sinal. Qual é a energia que a gente precisa para fazer isso? Primeiro a gente precisa de uma energia para dar energia cinética para a moto, que é mv² sobre 2, e depois a gente precisa dar energia para vencer as resistências, que é aquela força de propulsão que a gente precisa, que é para vencer a força aerodinâmica, a força de rolagem e a força da gravidade. Combinando isso aqui, usando aqueles termos que nós tínhamos visto antes, nós temos então uma equação aí embaixo para energia mecânica em função da velocidade, do arrasto aerodinâmico, do comprimento, inclinação e por aí vai. Vamos dar uma olhada agora no que acontece no motor. O motor, ele tem uma fonte energética, a gasolina. Essa gasolina, parte dela, né, a gasolina, a energia química dela é convertida em energia térmica durante a reação química, o que aumenta a pressão e temperatura. Essa pressão é utilizada para empurrar o pistão para baixo, transformando então em energia mecânica, e depois com uma série de mecanismos a gente transforma esse movimento alternativo do pistão em rotativo na roda, mas no final das contas a gente tem uma energia mecânica na saída do motor, e o resto é dissipado. Essa relação entre energia mecânica, que é o que nós queremos, e a energia da fonte que nós pagamos, que é a gasolina, é o rendimento. Nós chamamos isso de rendimento. Então, colocando a energia na fonte, que é a energia mecânica dividida pelo rendimento, e substituindo
a equação que nós já tínhamos para energia mecânica na parte superior da equação, nós temos então uma equação agora para saber quanto que nós vamos gastar de energia para determinada condição. Bem, voltando aqui para a foto do motor da moto, exatamente a mesma equação nós podemos usar para o motor de carro. A diferença é que o motor do carro é mais pesado, mas o resto é bem parecido. Os dois têm como problema, os dois são motores de combustão interna, têm como problema a poluição e a emissão de CO2, e os dois têm como problema também, ou como desvantagem, usar a gasolina, e a gasolina envolve guerras, envolve um sistema financeiro, envolve coisas bastante complicadas, né? O ciclista, nós podemos usar a mesma equação para o ciclista, que tem mais ou menos o mesmo rendimento do motor de combustão interna. Uma desvantagem para o nosso modelo é que a comida é muito mais cara que a gasolina, para a mesma quantidade de energia, porque a comida, além de energia, precisa ter também nutrientes, precisa ser bem conservada e transportada, precisa de supermercado, geladeiras, o que faz ela ficar muito, muito mais cara. Não pode ter tanto pesticidas e coisas assim. E uma outra deficiência do humano é que ele tem uma baixa potência, o que significa que a bicicleta não pode andar muito rápido, não pode ir muito longe, não pode levar muita carga, e essa foi a grande vantagem da Revolução Industrial, onde o trabalho começou a ser realizado por máquinas com uma intensidade energética bastante grande, porque os seres humanos têm uma limitação em relação a isso. Podemos usar a mesma equação para os motores elétricos. Os motores elétricos, eles são motores que convertem energia elétrica da bateria em energia mecânica, mas é interessante levar em conta a bateria também nesse conjunto, porque a bateria é bem mais pesada do que o equivalente a um tanque de gasolina, e isso tem um certo impacto. Uma grande diferença desse conjunto elétrico é que o rendimento é muito mais alto, enquanto um ser humano ou um motor de combustão interna tem um rendimento de 20%, 25%, um sistema elétrico, né, levando em conta também ineficiências de carga e descarga, tem uma eficiência de 70%, então a conversão da energia da fonte em energia mecânica é muito mais alta. A desvantagem é que as baterias, como eu disse, são muito, muito mais pesadas, o que tem um impacto, e a gente tem que sempre ver de onde que vem essa energia, que pode vir de uma fonte limpa, eólica, hidráulica ou solar, ou pode vir de uma termoelétrica, que não vai poluir tanto quanto um carro ou uma moto, mas também tem seus problemas ambientais. Para poder fazer as comparações e para poder usar uma grandeza que nós estamos mais acostumados, ao invés de fazer as comparações com a energia da fonte, que vem em joules, que a gente não tem muita noção do que significa, eu vou converter essa energia em litros de gasolina, que deve ficar mais fácil, que é uma coisa que a gente discute no dia a dia. Então nós vamos pegar a energia da fonte, dividir pelo poder calorífico. O poder calorífico do combustível é quanto de energia que tem num litro de combustível, e com isso nós vamos poder determinar, para fazer aquele percurso de aceleração e 400 metros, quantos litros de gasolina nós precisaríamos. O problema é que as bicicletas e os veículos elétricos não usam gasolina, e daí nós vamos usar uma coisa chamada litros equivalentes. Nós vamos pegar a energia gasta mesmo, seja elétrica ou do alimento, e vamos dividir pelo poder calorífico da gasolina, sempre da gasolina. E daí nós vamos ter, para qualquer um desses veículos, nós vamos ter quanto, no caso dos veículos de combustão interna, quanto que ele realmente gasta de gasolina, e no caso dos ciclistas e propulsão humana, e no caso dos veículos elétricos, quanto que ele gastaria de gasolina, né, se a fonte energética fosse gasolina. Deve ficar mais fácil fazer a comparação do que usar joules. Então vamos lá, vamos ver quanto que seria a economia de cada um desses veículos. A economia é quanto que eu vou andar dividido por quantos litros de gasolina preciso para fazer isso. Então vou ter quantos quilômetros eu faço com litro, que vai ser o quê? Colocando ali, substituindo a equação dos litros, que é a energia da fonte sobre o poder calorífico, e depois nós sabemos que a energia da fonte é a energia da mecânica dividida pelo rendimento, chegamos numa equação que relaciona a economia com a energia mecânica. Substituindo aquela equação grandona da energia mecânica, temos então, podemos calcular a economia para um veículo baseado no coeficiente de arrasto, na massa e por aí vai. Detalhando um pouquinho mais, nessa equação aqui nós vamos separar a massa do conjunto na massa do piloto e na massa do veículo, e vou reorganizar os termos aqui. Pronto. Por que eu fiz isso? Para deixar bem claro. Primeiro, que o rendimento do motor tem um impacto direto na economia do veículo. Segundo, que boa parte da energia da fonte é usada para coisas inúteis, ou seja, para levar o veículo para passear, para vencer o arrasto aerodinâmico, para vencer as resistências da suspensão, as resistências internas, e só uma pequena parte é usada para energia útil, que é para elevar o piloto de um lugar para o outro, os passageiros, e também para acelerar esse
esse piloto para que ele chegue mais rápido nos lugares onde ele quer. Então vamos dar uma olhada o que acontece com a economia para cada um desses veículos aí. Primeiro, para a moto, eu precisaria de 4,3 cavalos para fazer esse movimento na parte de cruzeiro e teria uma economia de 26 km com litro. Se eu melhorar um pouquinho o rendimento do motor mais eficiente, passaria para 36 km por litro. O carro é muito pesado e também tem uma área frontal muito grande, então a aerodinâmica ruim, ele faz só 6 km com litro. A bicicleta é bem mais legal, né? Ela é bem leve e também ela anda relativamente devagar, 15 km por hora, nesse nosso exemplo. Então ela faria o equivalente a 204 km por litro, né? Muito melhor do que a moto, o carro. Uma moto elétrica é um pouco mais pesada, mas por outro lado tem um motor mais eficiente, faria o equivalente a 72 km com litro. Uma moto elétrica eficiente eu poderia melhorar um pouquinho para 85 km com litro. O carro elétrico passa de 6 km por litro para 16 km por litro. Tá bom, né? Comparando um carro com o outro, mas comparando com os outros veículos fica bem ruim. E uma bicicleta elétrica que tem as vantagens da bicicleta de ser leve e andar relativamente devagar, e a vantagem do veículo elétrico que é ter uma eficiência, um rendimento muito alto, a bicicleta elétrica ganha de todo mundo, ela faria o equivalente a 516 km com litro. Vamos pensar em eficiência, né? Nessa eficiência, vamos dar uma olhada de novo na equação que nós já tínhamos visto. A energia da fonte, parte dela é usada, aquele primeiro termo ali, é transformada em calor, é dissipada, jogada fora. A outra parte é uma energia inútil, que é usada para levar o veículo para passear, para acelerar o veículo, para fazer ventinho no mundo, coisas assim. E uma parte útil, que serve para acelerar e elevar o piloto. Então, eu peguei aqui nessa tabela, depois vocês olham com cuidado aí no pause. Aqui eu consigo ver a importância de cada um dos termos. Então, por exemplo, no caso da moto, 78% é dissipado na forma de calor, 6,9% é usado para vencer o rastro aerodinâmico e por aí vai. O que importa são os dois últimos valores. 2% é usado para acelerar o veículo, o piloto, e 1,7% para elevar o piloto. Então nós temos uma eficiência, nesse caso, de 3,7%. De cada R$100 que eu gasto de gasolina, R$ 3,70 são usados para coisas úteis, elevar e acelerar o piloto, e o resto é usado para coisas inúteis. No caso do carro, pior ainda, né? O rendimento do carro é pior do que 1%. A cada R$100 que eu consumo, apenas menos de 1% é usado para coisas úteis. E a bicicleta, por andar devagar, por ser leve, tem um rendimento, uma eficiência bem mais alta, né? De 14%. Mesmo assim, não é muito bom, mas bem mais alto que um carro e uma moto. Então, definindo, né, a eficiência como energia útil pela energia da fonte, substituindo, né, o que nós temos nas equações anteriores, nós temos uma equação grandona, de novo, que nos permite entrar com velocidade, inclinação e, para cada caso, calcular a eficiência. Eu peguei aquela tabela de novo, que nós já tínhamos calculado a economia, e vamos ver a eficiência. Então nós temos aí, né, a eficiência da moto é 3,7%, já tínhamos visto, né, da bicicleta 14%. Queria mostrar uma coisa interessante, né, que os veículos elétricos começam a ter uma eficiência um pouco mais alta. Por exemplo, a moto elétrica tem um rendimento de 10% e a bicicleta elétrica de 31%, porque daí na eficiência nós começamos a levar em conta as vantagens que nós temos também, né, de novo, eficiência e de veículo em conjunto. Vamos para os custos agora. Nós vamos definir, ou vamos usar o custo da energia, do combustível, da comida, ou da energia elétrica, isso vai ser um dado, e com isso nós vamos calcular o CAPA, que é o custo operacional do transporte. Quantos reais eu gasto para andar uma determinada distância. Esse CAPA, então, vai ser a energia da fonte vezes quanto custa cada unidade de energia, dividido por quanto que eu ando. Vamos voltar para a nossa tabelinha, aí que nós já tínhamos visto, né, a economia, a eficiência, e vamos ver o que acontece com o custo operacional. Nós vemos aí, né, a primeira lá, nós gastamos na moto 15 centavos para andar cada quilômetro. Se a moto for um pouquinho melhor, eu baixo esse custo operacional para 11. A bicicleta, ela tem um preço relativamente caro, embora ela tenha uma boa eficiência, o custo do alimento é muito mais alto do que o custo da gasolina. Isso a gente tem que tomar cuidado, né? Porque depende muito de quem a gente está comparando. Se for um trabalhador que vai precisar andar 30 quilômetros e para chegar no trabalho, na subida, vai ter que comer mais para fazer esse trabalho. Se for alguém de classe média, que iria gastar essa energia adicional mesmo em academia ou alguma outra atividade esportiva,
Esse custo aqui é zero. Então depende muito da condição e também não levei em conta o custo da água que o ciclista precisa tomar para o seu sistema de arrefecimento. Então tem que tomar um pouco de cuidado com esse valor da bicicleta. Dá para ver, né, que os veículos elétricos têm uma grande vantagem. Primeiro porque o custo da energia elétrica é mais ou menos o mesmo custo da gasolina. Mas segundo é que a eficiência desses motores elétricos é muito maior do que de um motor de combustão interna. Então os veículos elétricos têm um custo operacional bem mais baixo do que os motores de combustão interna equivalentes. E só mostrando que a bicicleta ganha, a elétrica ganha disparadamente, porque ela tem todas as vantagens. Tem um motor eficiente, anda relativamente devagar, é leve e tem um custo de energia relativamente barato. Então, é impossível ganhar de uma bicicleta elétrica nesse sentido. Agora vamos levar em conta o custo total do transporte, né? Esse custo total, sigma, leva em conta o custo operacional, que a gente já usou até agora, depois um custo do veículo que a gente tem que comprar, que leva em conta quanto que a gente vai pagar. Claro que uma certa parte a gente recebe de volta com a revenda, mas tem que comprar o veículo. E uma parte que a gente perde por estar parado no trânsito, que é o tempo perdido que a gente deixa de ganhar dinheiro, ou é uma forma assim meio bem simplificada de levar em conta que a gente deixa de fazer coisas importantes, como ficar com a família, estudar, passear, se divertir, coisas importantes. E esse S aí é o salário. Então, voltando para a nossa tabelinha, esse carinha aqui, ele anda 250 km por mês, mais ou menos, né, considerando 25 dias úteis, mais ou menos 10 km por dia, e tem um salário de R$10 por hora. E vamos ver o que acontece. Levei em conta um ônibus também, que anda a 30 km por hora, em média, e que tem um valor operacional bastante alto, né? Assim, se eu for comparar só o custo da gasolina, do alimento, com o custo do ônibus, o ônibus perde de todo mundo. Mas o que importa não é só o custo operacional, né? Então vamos lá. Quando eu calculo sigma, que é o custo total, a gente vê que primeiro, né, a bicicleta elétrica ganha de todo mundo, continua ganhando. A moto tem uma vantagem grande porque a moto ela não é tão cara assim, só que ela anda muito rápido. Então aquele custo do tempo perdido não é tão grande. O ônibus também. O ônibus tem uma vantagem porque embora ele não ande tão rápido, eu não preciso comprar o ônibus. Então a diferença entre o preço total e o preço operacional não é tão grande assim. O carro, a gente já sabe, né, é extremamente alto, porque ele gasta muita gasolina e também porque ele é um veículo bastante alto, né? E a bicicleta, ela não fica tão bem nessa parada. Primeiro, porque nós vimos que o alimento é muito caro nas nossas contas, e segundo, porque ela anda devagar, e daí aquele custo do tempo perdido fica relativamente alto. Em resumo, a energia que a gente gasta é usada tanto para acelerar o veículo quanto para manter uma certa velocidade. Para a gente ter uma boa eficiência do veículo, é importante tanto que o motor seja eficiente, quanto o veículo seja eficiente, né, leve, com boa aerodinâmica, e o motor elétrico, por exemplo. Quando a gente vai fazer as contas do custo, a gente tem que levar em conta o custo operacional com combustível, mas também o custo do veículo para comprar o veículo e o custo do tempo perdido no trânsito. E a maior parte da energia que a gente gasta é usada para aquecer o mundo, fazer ventinho e levar o próprio veículo para passear. Nós vimos que a eficiência desses veículos é extremamente baixa, inclusive da bicicleta, que é 14%, e podemos chegar à conclusão que os veículos do século XX, século XXI, esses veículos com os quais estamos acostumados, eles são a grande vergonha da engenharia e o grande trunfo da propaganda, né? Só a propaganda para fazer a gente achar legal um veículo que tem menos de 1% de eficiência. O nosso modelo é muito simplificado. A parte física tem um erro pequeno, de no máximo 5%, mas a parte de custos a gente tem que tomar muito cuidado com os valores que eu usei. Então, a ideia daqueles valores é só usar como exemplo do potencial do modelo, mas não para chegar a nenhuma conclusão que o ônibus é sempre melhor ou sempre pior e coisas assim. Os resultados dependem dos dados, como eu falei, os dados que são utilizados, e também variam caso a caso. Se tem subidas, se tem descidas, se o vento é a favor ou contra, se anda 400 metros a cada parada, 2 km, se a aerodinâmica é boa, se é ruim e todo o resto. As grandes vantagens da moto, né, são que ela tem alta velocidade e uma relativa alta economia, só que ela tem desvantagens também, os acidentes e o desconforto, né, no sol, na chuva. Só que essas desvantagens não foram modeladas, não foram quantificadas, e por isso que a moto sempre aparece como uma boa alternativa. A vantagem da bicicleta é que ela é muito leve e anda em baixa velocidade, então do ponto de vista energético isso é muito bom. Do ponto de vista financeiro isso não é tão bom, ela anda devagar.
E a bicicleta elétrica meio que une tudo, né? Ela tem um motor muito eficiente, é relativamente leve, anda relativamente devagar, então do ponto de vista energético, de eficiência, ela ganha em tudo. O carro tem várias vantagens para o indivíduo, por isso que todo mundo que pode compra um carro, porque ele é mais confortável, ele é seguro para quem está dentro dele, e ele é um símbolo de status também na nossa sociedade. Esses fatores não foram quantificados, então por isso que o carro sempre aparece como uma coisa ruim, uma solução ruim no nosso modelo, mesmo sabendo que no mundo real as pessoas preferem os carros. Os carros, porém, têm várias desvantagens ao coletivo, né? Tem os acidentes, atropelamentos, a poluição, os congestionamentos. Essas coisas também não foram quantificadas no nosso modelo e são importantes no mundo real. Não são tão importantes para o indivíduo não leva isso muito em conta, mas o coletivo, o Estado, a sociedade, deveriam levar isso mais em conta e propor alternativas mais legais, cidades arborizadas para andar de bicicleta, estações, impostos baixos para veículos elétricos, vias seguras para as motos, veículos com velocidade limitada e por aí vai, né? Por final, só mostrar, né, que os modelos matemáticos simples podem ajudar muito nas discussões. Nós pegamos uma equaçãozinha lá que só tem mais, menos, tal, e conseguimos chegar a um monte de conclusões quando vale a pena um, quando vale a pena o outro. Então isso é muito legal. Espero que tenha ficado essa lição. De novo, vocês olhem com um pouco mais de cuidado, que eu tive que falar rápido para o vídeo ficar rápido. Esse é um vídeo do Equilíbrio em Duas Rodas. Meu nome é Fábio Magnani. Até a próxima. Tchau.